Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, meus irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, internautas que nos acompanham pela rede de Santa Rita e a Rádio Ativa Comunicações. Hoje a Igreja celebra uma grande festa, muito conhecida, da apresentação do Senhor, onde Jesus é apresentado no templo. Ao mesmo tempo em que na liturgia esta festa marca quase que todo o encerramento das festividades de Natal, também ela marca a abertura da nossa preparação e caminhada rumo à Quaresma. E a liturgia traz na profecia de Malaquias justamente o anúncio da vinda do mensageiro, aquele que prepara o caminho. Nós sabemos, João Batista preparou o caminho do Senhor. E ele diz que aquele quando chegar, ninguém vai resistir. Ou seja, Jesus. A luz que nós celebramos hoje. Aquela luz que é paz, que é justiça. Aquela luz que vem como esperança para todos os oprimidos. Lembrando, no ano jubilar que celebramos, cujo lema é justamente peregrinos de esperança. Depois, na carta aos Hebreus, vemos que Jesus, ele não veio para socorrer os anjos. Jesus não veio como anjo. Jesus veio como homem. E como homem, para socorrer o homem. Para socorrer o homem da raça de Abraão. E por isso, em tudo, ele se torna semelhante a nós, exceto no pecado. Por isso ele suportou as tribulações. Então ele está em condições de entender aquilo que passa uma alma atribulada. A festa que celebramos hoje, da apresentação do Senhor, os cabeça branca que nem eu vão lembrar. Antigamente se focava muito, se dava muita importância neste dia, a figura de Nossa Senhora, porque é aquela que leva Jesus ao templo. Então, a gente conhece muitos nomes aí, né? Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora Candelária. Então, ou seja, todos esses termos aplicados a Nossa Senhora se referem justamente a esta festa da luz que celebrava. Mas depois, com a reforma litúrgica, se corrigiu e se colocou Jesus no centro. Então, hoje, nós não celebramos uma festa, Mariana, mas uma festa cristocêntrica, Jesus o centro, ele a luz, mas que vem a nós por Maria. Por isso, ela com José, personagens principais desta liturgia. E depois, o grande protagonista é Jesus, centro. Depois Maria e José, e depois os coadjuvantes dessa liturgia de hoje, na figura de Ana e de Simeão. Também eu acho interessante a gente fazer um parênteses aqui, né? Nós sabemos que algumas denominações religiosas, elas se apropriaram dessa figura de Maria como luz, e dão outros nomes que eu não vou falar aqui, né? Mas que nós, cristãos católicos, não devemos ir atrás dessas coisas, né? Tem muita gente hoje celebrando festa de outras Nossas Senhoras aí, que não é a Virgem Maria. Então tomem cuidado com isso, tá? Depois lembrar também, esta festa é celebrada 40 dias depois do Natal. Sim. O Antigo Testamento, mais especificamente no livro do Êxodo, mas depois o Levítico também fala, outros livros também falam, ele coloca algumas normas, algumas diretrizes. E essas leis dizia que toda mulher, depois do parto, 40 dias depois do parto, depois de dar à luz, ela deveria ir ao templo para se purificar. E também essa lei dizia que todo filho homem primogênito deveria aos 40 dias ser apresentado no templo para se consagrar ao Senhor. Aqui faço 2 parênteses. O primeiro, né? Tudo que eu falo é antigo, vocês desculpem, né? Os novos não lembram.
mas os mais antigos vão lembrar. As mulheres antigamente guardavam um resguardo, né? Hoje a mulher nem sabe o que é isso, né? Mas o resguardo era 40 dias, vocês sabem? De onde saem esses 40 dias, né? Simples, é só ler a Bíblia que a gente descobre, né? Então, nesses 40 dias, a mulher tinha todo um cuidado, etc. e tal. Era como se ela não tivesse ainda totalmente purificada. E se a gente olhar outras coisas que a mulher não fazia, a gente vai entender por que a palavra de Deus influenciou tanto toda a nossa cultura ocidental. Também aqui importante lembrarmos, né? Nesta apresentação, nós falamos, se faz a consagração, a nossa igreja, ela permanece fiel, até mesmo a liturgia do Antigo Testamento. Se vocês prestarem atenção, quando nós vamos batizar uma criança, o padre faz a apresentação da criança para a assembleia, para dizer, olha, nós vamos receber esta criança, que será novo membro da nossa família cristã. E aí depois faz-se o batismo. É claro que esse batismo que nós fazemos hoje não existia no Antigo Testamento, porque Jesus ainda não tinha instituído o sacramento do batismo, como ele faz depois. Mas também lembrar aqui a consagração, toda a nossa consagração, ela é feita a Deus. Aí vocês vão perguntar assim para mim, mas diácono, eu já vi tanto falar, aquelas brigas homéricas que dá, né, padre? Quer consagrar a Nossa Senhora? Eu posso levar fulano de padrinho, fulano não sei o que, etc. Tal. Gente, se vocês lembrarem, quando o Papa Francisco veio ao Brasil, e antes de visitar o Santuário Nacional de Aparecida, não sei se vocês lembram, ele fez uma modificação na consagração à Nossa Senhora. Todo mundo conhece aquela oração de consagração à Nossa Senhora Aparecida. E o Papa Francisco fez uma correção, porque ali havia um erro teológico. Então o Papa diz, nos consagramos a Deus, por intercessão da Virgem Maria, por intermédio de Maria. Ela me leva a Deus. Então, esta correção foi feita. Então, só para lembrar, porque aqui, esse episódio de hoje, José e Maria estão levando o menino ao templo para ser consagrado a Deus. Tá? Então, só para nós lembrarmos. A lei dizia desse primogênito masculino, né? Nós podemos lembrar no Antigo Testamento tantos outros que fizeram este caminho, e tanto por isso que brigava até por causa da primogenitura. A gente encontra isso lá na história de Jacó e de Esaú. A briga por causa da importância que tinha ser o primogênito e ser aquele que seria o consagrado. Aqui chamam a atenção. Nós, pais, pai e mãe, devemos hoje então olhar para a figura de José e de Maria. Com o mesmo olhar que eles olharam para o filho deles, nós também devemos olhar para os nossos filhos. Um filho não é propriedade nossa. Eu não sou dono do meu filho, você não é dono do seu filho. Mas é uma bênção que Deus colocou na tua mão para você cuidar, para você zelar, para você educar. Então, desde pequeno, eduque esse filho que está aí, essa filha, na fé cristã. Assim como Jesus, aqui aos 40 dias, bebezinho. Se tivesse evangelho naquela época, eles iam dizer, os protestantes, mas para que levar pequenininho desse jeito no templo? Ele não entende nada, mas José e Maria levou, e consagrou, e apresentou, e colocou nos braços daquele homem justo e fiel, que era Simeão. Então eu peço a vocês, pais, não deixe a criança crescer, para que depois o mundo a domine, porque aí depois não tem volta. O mundo lá fora só ensina o que não presta. Ele é contra os valores cristãos. E nós, como cristãos, devemos ensinar para os nossos filhos este caminho de Jesus, o Altíssimo. Porque aqui também vai dizer, em outra versão vai dizer, ele crescia em graça, estatura e sabedoria. Então, pai e mãe, que você faça o seu filho crescer em estatura, sabedoria e graça. E o que é crescer em estatura? É você sustentar o teu filho de forma que ele cresça, né? Começa lá com 1 metro, 1,5 metro, vai crescendo, né? E depois, quando ficar velho, a gente cresce para os lados, mas não tem problema. Crescer em estatura. Depois, crescer em sabedoria, o conhecimento, a ciência.
Então não é por colocar o filho na escola. Nós devemos aprender. A gente fala assim, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, mais a nossa fé é sólida. Não é qualquer vento que nos leva, porque a gente conhece. Quando a gente não conhece, chega alguém e fala alguma coisa para nós, a gente já sai, eu acho que está certo. Não, se você conhecesse, você não acharia que estaria certo. Você saberia se é ou não. Então, Jesus crescia em sabedoria. E por fim, Jesus crescia em graça. Então, façamos os nossos filhos também crescer em graça. O que significa isso? Na santidade, na vida de honestidade, de honradez, de respeito aos preceitos cristãos, de respeito aos pais, de respeito à família, de respeito ao próximo, de respeito aos irmãos. É assim que nós devemos pensar. Também aqui o Evangelho fala de oferecer o sacrifício. O povo antigo ainda não tinha o sacrifício da cruz salvadora de Cristo. Então eles ofereciam animais para o sacrifício. Os mais ricos ofereciam animais grandes, touros. Os mais ou menos ofereciam cordeiros, né, bodes e etc. e tal. E os mais pobres ofereciam as rolinhas, as pombinhos. Né? Tanto é que aqui, quando fala que José e Maria levaram um par de pombinhos, isso nos faz deduzir que os dois eram pobres. Eles não tinham condição de dar um animal grande para o sacrifício. E hoje, no ofertório, nós também damos aquilo, é pouco. A gente costuma dizer ofertório não é dízimo. O dízimo você vai dar mais, é outra coisa. O ofertório é que seja a moedinha da viúva, R$1 que você coloca na sacolinha. E olha que se você vier nas missas de preceito somente, no final do mês você tem colocado R$4 na sacolinha. Não dá para pagar uma coca, né? Então, ou seja, é a nossa oferta e também junto com o pão e o vinho, que hoje são as oferendas para o sacrifício. Nós cantamos pão e vinho para o sacrifício. Nesta página do Evangelho, então nós observamos esta importância de nós olharmos como família, como pai, e aqui vê essas duas figuras. A primeira delas, Simeão, idoso. Aqui está dizendo, idoso que esperava ver o Messias. E quando ele vê, ele tem certeza, porque o Espírito Santo revela para ele. É esse o menino. Porque quantos meninos já não tinham sido apresentados no templo? Quantos meninos Simeão já não tinha visto? E não falava nada. Mas quando ele olha para Jesus, o Espírito dá aquela certeza. E ele vai dizer, ele vai profetizar. Primeiro, este menino vai ser causa de contradição. Olha que profecia que nós somos testemunha de que ela se cumpre hoje. Até hoje, a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus, é contradição no mundo inteiro. Porque é impossível ficar alheio ao Evangelho. Ou você concorda ou você discorda. O Evangelho incomoda. Tem gente que não gosta, porque ele é a verdade. E a verdade às vezes machuca, a verdade às vezes dói. E às vezes nós não estamos preparados para ouvir a verdade. Aqui o profeta Simeão diz, motivo de queda e de reerguimento, de soerguimento. Ou seja, Jesus, pela sua palavra, ele fez muitos caírem. E nós temos aí ao longo do tempo quantos caíram. Mas também ele reergueu muitos e muitos. E nós somos chamados hoje a ser sinal de contradição no mundo, com Jesus e o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus, quando for proclamado e vivido verdadeiramente, ele incomoda tanto quem prega, quanto quem ouve. Imagina quem quer viver. Vai incomodar muito mais. E você vai começar a incomodar dentro da sua casa, alguns da sua família, e depois no trabalho, e depois na escola, e depois no lazer. E até pode ser que alguns afastem de você. Porque você vai querer viver o Evangelho. E às vezes tem muita gente que quer viver no pecado, e aquele que vive o Evangelho não concorda com estas coisas. Você vai deixar de ser convidado para algumas coisas que você era convidado antes de viver o Evangelho. Convidado, desculpa a expressão, mas convidado para ir na zona, convidado para ir usar droga, convidado para beber, convidado para roubar, convidado para furtar, convidado para trair a esposa, convidado para trair o esposo. E talvez esses convites comecem a desaparecer, porque as pessoas vão estar vendo em você a verdade que é Jesus Cristo, vão estar vendo em você a verdade do Evangelho. E depois, meus irmãos, aparece essa mulher, Ana, uma profetisa, já de 84 anos, e que tinha ficado casada por 7 anos e ficou viúva, e aí ela decidiu consagrar, entregar a sua vida a Deus, e ela ficava a serviço do templo ali. Imagina a alegria dela quando ela vê esta criança
para tirar aquele desânimo que ela poderia estar. Maria que apresenta este filho como oferta de renúncia. E ainda a última profecia, quando olhando para Maria ele diz, Simeão, uma espada de dor traspassará o teu peito. É a lança que corta o peito, como a gente vê na imagem de Nossa Senhora das Dores. Ver o filho morto, receber um filho morto nos braços. A maior dor da Virgem Maria foi ali neste momento profetizada por Simeão. Que a luz das nações, aquele menino, Jesus Cristo, era esse que também iria parar na cruz para a salvação da humanidade. Eu concluo achando oportuno nos lembrar, quando nós falamos de dois personagens idosos, Ana e Simeão, que nós possamos olhar com muito carinho para os nossos idosos. Hoje é dia de pensarmos nisso também. Que nós possamos ser luz para eles. E principalmente os nossos pais, aqueles que ainda têm os pais vivos. Tratem-nos como pais. Porque é muito triste a gente lembrar. Eu falo, eu não tinha, agora tenho casa de idoso. Mas eu celebro toda semana aqui no lar, São Vicente. E é muito triste. A gente vê aquelas pessoas idosas que deram a vida por seus filhos, que trabalharam a vida para construir tudo para os seus filhos. E depois esses próprios filhos levam seus pais como vaca para o matadouro. E quando eles vão entrar naquele portão, eles já têm a certeza de que nunca mais sairão de lá, a não ser no caixão. Porque eu nunca vi na minha história, trabalhando com esse povo, alguém ir no asilo buscar o pai de volta para casa, buscar a mãe de volta para casa. Esquecem lá. E muitos sequer visitam, sequer vão dar um abraço, sequer dão um telefonema. Então eu acho que vamos invocar a intercessão de Maria e José, que colocaram o filho deles, Jesus Cristo, no braço deste idoso, para hoje também interceder por todos os nossos idosos e idosas que se encontram abandonados em casas de acolhimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.